Olá a todos, eu sou o professor Everton Tetila e nessa videoaula serão apresentados conceitos de modelagem de um modelo de alto nível, conhecido como modelo entidade e relacionamento, para mostrar como este modelo pode ser então mapeado para um esquema de banco de dados relacional. O modelo entidade e relacionamento é um modelo de dados conceitual popular de alto nível em que nós podemos representar os dados de modo conceitual utilizando uma linguagem de alto nível, isto é, independente de implementação. O principal resultado deste modelo é o diagrama entidade e relacionamento, que é uma notação diagramática associada ao modelo ER. Então, turma, como principal resultado deste modelo entidade e relacionamento, nós criaremos um diagrama com base em algumas simbologias, que são as construções básicas para nós estarmos representando esses dados em termos de armazenamento através desses componentes utilizados no diagrama ER, que nada mais são do que as entidades, os atributos e os seus relacionamentos. Se nós fôssemos voltar um pouquinho nas fases dos projetos de banco de dados, que já foram explicadas na unidade 1, nós tínhamos as representações dos dados, em termos dos modelos, que eram divididos em projeto conceitual, projeto lógico e projeto físico. E para realizar-se o mapeamento de uma fase para outra, uma série de regras eram necessárias para então se obter um modelo relacional na última fase do projeto, que é o projeto físico, que representa o banco de dados existindo de forma persistente em algum servidor de banco de dados. O projeto inicia-se através do minimundo, que é o sistema que eu estou interessado em representar em termos de dados armazenados. Esse minimundo ele é descrito geralmente através da fase de levantamento e análise de requisitos, que é uma das fases do ciclo de vida de software e é estudado via de regra dentro da disciplina de engenharia de software, E a partir disso, então, eu tenho as fases que são estudadas dentro da disciplina de banco de dados, quais sejam o projeto conceitual, que pode ser mapeado para o projeto lógico, e em seguida para o projeto físico. Mas como acontece esses mapeamentos entre as três fases de projetos para que eu tenha um projeto de banco de dados consistente, livre de redundâncias? Inicialmente são identificadas algumas estruturas, que são representadas pelas entidades, atributos e relacionamentos. Essas estruturas são identificadas dentro do texto baseado no levantamento e análise de requisitos, para a partir daí, com base em uma série de regras, nós podemos então realizar o mapeamento do projeto conceitual para o projeto lógico e em seguida o mapeamento do projeto lógico para o projeto físico. Então essa videoaula vai estar apresentando quais são essas regras básicas do projeto de banco de dados para realizar o mapeamento entre essas três fases de projetos: o projeto conceitual para o projeto lógico e o projeto físico. Na prática, existe alguma série de ferramentas, conhecida como ferramentas case, que dão suporte a esses mapeamentos, seja de forma semi-automática ou automatizada. À medida que nós formos realizar esse mapeamento, eu vou estar conversando com vocês e mostrando como que essas ferramentas podem ser úteis. Vejamos um exemplo. Suponha que, depois da fase de levantamento e análise de requisitos, os projetistas de banco de dados ofereçam a seguinte descrição do minimundo. Então, se nós fôssemos voltar um pouquinho aqui, essas fases, minimundo e levantamento e análise de requisitos, já foram passadas aqui dentro do exemplo. Eu, como projetista de banco de dados, estou muito mais interessado em identificar quais são os elementos que compõem o projeto conceitual, para então estar mapeando esse projeto conceitual para o projeto lógico e finalmente para o projeto físico. Em outras palavras, essa descrição do minimundo, nas atividades que serão propostas tanto nessa unidade de aula como atividade avaliativa, quanto nas avaliações presenciais, essa descrição já serão passadas para vocês, para em seguida vocês estarem identificando quais são as entidades, os relacionamentos e os atributos. Depois disso, os mapeamentos para o projeto lógico e o projeto físico podem ser realizados. Então, continuando o nosso exemplo, nós temos o seguinte texto: um banco é organizado em agências. Cada banco tem um código, um nome e pode ter várias agências.
Registramos o número e endereço de cada agência. Uma agência controla uma série de contas. Desejamos saber a quantidade de contas que cada agência controla. Armazenamos o nome, número do cadastro de pessoa física, sexo, o seu gênero, masculino ou feminino no caso, telefone e endereço de cada cliente. Registramos para o endereço do cliente, rua, número, bairro, complemento de cidade, estado e CEP. Um cliente pode ter vários telefones, exemplo, residencial, comercial e celular, em diferentes contas que não necessariamente pertencem à mesma agência. De modo semelhante, uma conta pode ter mais de um titular. Queremos registrar as contas de cada cliente para fins de controle. Para cada conta, mantemos o número, o saldo e o seu tipo. Exemplo, conta corrente e conta poupança. Esse texto, ele representa as descrições do minimundo. Então, o que eu estou interessado em armazenar no banco de dados. Outras funções desse sistema bancário que não estão descritas aqui, eu não preciso representar no diagrama entidade-relacionamento. Por exemplo, o cliente poderia fazer um empréstimo no banco, então isso não é citado no texto, então não faz parte do meu minimundo, não faz parte do escopo que eu estou interessado em representar em termos de dados armazenados. Okay? Esta aula ela é necessária para quê? Para identificar então neste texto o que é uma entidade, quais são os seus atributos e os seus relacionamentos. Porque a partir dessas estruturas, consequentemente, eu vou conseguir fazer os mapeamentos para as outras fases de projeto e, finalmente, obter meu projeto físico em termos de tabelas, que vão estar armazenando os dados, um servidor de banco de dados qualquer. Ok, turma? Aqui eu já tenho o resultado final. Tá? É lógico que nós veremos isso em partes, mas para vocês estarem, então, se ambientando, o que se trata, um diagrama entidade-relacionamento, com base nessa descrição de minimundo, eu consigo, através dessas teorias conceituais, estar identificando as entidades, representando aqui pelos retângulos, os relacionamentos pelos losangos e os atributos que são representados pelas elipses ou ovais. Então vamos ver o primeiro desses elementos, que são esses retângulos aqui, no caso representados pelos bancos, agências, contas e clientes. Uma entidade é um conjunto de objetos do mundo real sobre as quais se deseja manter informações no banco de dados, e é representado através de um retângulo, podendo representar objetos concretos, como uma pessoa, ou objetos abstratos, um departamento. Logo, uma entidade é algo que eu estou interessado em armazenar as suas informações, as suas características. Por exemplo, uma pessoa, já que ela possui várias características, como seu nome, seu CPF, seu endereço, etc. É um forte candidato a ser uma entidade. Um carro, que por exemplo é um objeto concreto, já que ele possui a placa, a cor, motor, cilindradas, etc. Mas em algumas situações eu também posso estar interessado em armazenar objetos abstratos, como um departamento, já que ele possui um nome, um código, o seu telefone, o seu tamanho em metro quadrado, um time, já que um time pode ser um time de futebol, um time de vôlei, com seu nome, quantidade de jogadores, etc. Tá? Então, uma entidade representa um conjunto de objetos do mundo real em que eu estou interessado em armazenar essas informações do banco de dados. Tá? Aos poucos a gente vai se familiarizando com esses conceitos e logo nós vamos estar conseguindo então identificar essas entidades para ser representadas no diagrama entidade-relacionamento. Neste ponto cabe uma observação, Uma entidade, então, ela representa um conjunto de objetos do mundo real, ou um conjunto de entidades em particular. Por exemplo, os empregados de um determinado departamento ou de uma determinada empresa poderiam ser o João, Pedro, Paulo e a Maria, que são entidades em particular. Todos eles possuem, em geral, as mesmas características, um nome, um CPF, um endereço, etc. Coisas que eu estou interessado em representar no banco de dados. Então, esse conjunto de entidades em particular eu represento através de um losango com um nome que eu defino. Esse nome, via de regra, ele deve identificar esse conjunto de objetos em comum. Um outro exemplo, uma entidade de departamento poderia ter várias entidades em particulares, como departamento de contabilidade, financeiro, jurídico, pessoal e assim por diante. Logo, esse conjunto de entidades, departamentos, poderiam ser representados por uma única entidade regular com um nome que as identificasse como entidade departamento. Uma entidade possui propriedades, representada pelos seus atributos e relacionamentos.
Os atributos são as propriedades específicas das entidades, né? Ou as características que descrevem essas entidades, né? Então, um aluno possui algumas características em particular, como seu nome, seu endereço, seu CPF e assim por diante. Além disso, né, uma outra propriedade em comum é que uma entidade pode possuir um relacionamento à sua própria entidade ou uma outra entidade em particular. Por exemplo, o banco possui agências, então duas entidades, bancos e agências, estão relacionadas através de um relacionamento chamado possui. Isso representa, né, qual o grau de relacionamentos entre as entidades de um diagrama entidade-relacionamento. Aqui alguns exemplos de entidades, né? Em um ambiente de um sistema bancário, nós poderíamos ter as entidades cliente, conta, agência, banco, que são as entidades que eu estou buscando armazenar as informações. Em um sistema de ambiente empresarial, né, produto, empregado, departamento, cliente e assim por diante. Uma variação de entidade é conhecida como entidade fraca, né? Ela tem uma característica específica, que são entidades identificadas por estarem relacionadas a entidades específicas de outro tipo. O exemplo apresenta, né, duas entidades. Uma entidade comum, representada pela entidade empregado, tá? Essa entidade comum ela é nomeada como entidade regular, e uma entidade fraca, representada pela entidade dependente, né? Ela aparece com a simbologia de dois retângulos, né? Ou duas caixas duplas. Como que eu consigo, no diagrama entidade e relacionamento, né, identificar uma entidade fraca? Tá? A identidade fraca ela tem uma dependência de existência da entidade regular. Imagine o seguinte caso hipotético, né? Um dado empregado trabalha para uma empresa e possui N dependentes. Suponhamos agora que esse empregado seja demitido dessa empresa, né? E eu desejo excluí-lo do banco de dados. Faz sentido eu continuar com os dependentes, né, registrados no banco de dados, sendo que esse empregado não mais existe no banco de dados? Não. Então, a entidade dependente, né, é uma entidade que tem dependência de existência da entidade regular, que no caso é representada pela entidade empregada. Por isso, ela é declarada como uma entidade fraca. O atributo é até mais simples, né? Um atributo é um dado que é associado a cada ocorrência de uma entidade ou de um relacionamento, tá? Aqui tem uma observação, já que o atributo também pode estar associado, né, a um relacionamento e não apenas a uma entidade regular ou uma entidade fraca. Tá? Ele é representado através de um oval. Existem duas notações diferentes, né? Eu posso representar o atributo-chave com o atributo sublinhado apenas, né? Ou, uma outra anotação também, eu posso estar preenchendo a oval, né, para representar o atributo-chave, no caso aqui representado pelo CPF. Tá? Nós utilizaremos a segunda anotação, que é a mais usual. Os exemplos mostram, né, alguns atributos de algumas entidades regulares. Por exemplo, o empregado possui os atributos CPF, nome e endereço, sendo CPF um atributo-chave. Nós sabemos que atributos-chave são atributos com valores exclusivos, já que eles não podem se repetir, né, para as entidades em particular. E o segundo exemplo, nós temos atributos número e nome, sendo número definido aqui como atributo-chave, já que o número do departamento aqui neste caso, né, não deverá se repetir. Um atributo pode possuir, né, alguns tipos diferentes, como simples versus composto, valor único versus multivalorado, armazenado versus derivado ou valores null, por algum motivo, né? Seja não aplicável ou desconhecido. Tá? Então eu vou procurar citar alguns exemplos aqui para facilitar a compreensão. O atributo simples é um atributo em que a informação pode ser representada, né, num banco de dados sem que essa informação esteja particionada. Né? Por exemplo, CPF é um atributo simples, já que ele pode ser representado por um conjunto de valores simples, sexo e renda, né, que também pode ser representado por um valor simples. Né? Outros atributos merecem algum tipo de análise. Né? Por exemplo, um atributo composto é um atributo em que a informação precisa ser representada, né, em partes. Por exemplo, eu posso definir o RG como atributo composto, já que ele possui uma parte, né, para os seus valores numéricos e outra parte para o órgão expedidor. Tá? Então, essas duas partes formam um atributo composto. Né? Endereço também poderia ser representado por um atributo composto, já que endereço possui o nome da rua, o número, né, e assim por diante.
Quando eu digo que alguns atributos, né, para serem definidos, precisam de alguma análise do projetista, isso significa dizer que alguns atributos podem ser representados de forma simples ou composto. Tá? Então vamos voltar ao caso do endereço. Se eu desejo armazenar o endereço em um atributo simples, né, como uma única informação, em que essa informação possui o nome da rua, número, o bairro, né, e assim por diante, eu posso representar o endereço como um atributo simples. No entanto, se na qualidade, né, de projetista eu esteja interessado em separar essas informações, como o nome da rua, né, o número da casa e assim por diante, então devo representar esse atributo como atributo composto. Outros atributos podem ter valor único ou valores multivalorados. O valor único é um atributo em que uma única informação pode ser fornecida para uma entidade em particular, né? E o multivalorado, como o próprio nome diz, né, vários valores podem ser fornecidos para uma entidade em particular. Então vejamos só, eu desejo armazenar uma informação para o atributo telefone. Se cada entidade em particular, né, possa ter apenas um único valor para telefone, então eu estaria definindo esse atributo como valor único. Por exemplo, se eu defino, né, que uma entidade regular possui um atributo chamado telefone, né, com valor único, isso significa dizer que cada entidade em particular de acadêmico pode ter apenas um valor para o seu contato. De outro modo, se eu defino o atributo como multivalorado, né, significa dizer que cada entidade particular de acadêmico pode ter vários telefones diferentes, como telefone residencial, comercial e celular. Uma outra classificação define o atributo como armazenado versus derivado, né? Armazenado são os atributos que vão estar armazenando as informações no banco de dados, ou seja, essas informações existem, né, de forma persistente no banco de dados. Derivado não. Derivado é um atributo que pode estar sendo definido a partir de um outro atributo, né? Vejamos os exemplos então para facilitar a compreensão. Armazenado significa que todos os atributos que não são derivados são armazenados, ou seja, são todos atributos definidos para as entidades. O atributo derivado é um atributo cujo valor é derivado de um outro atributo, né? Então, se eu quisesse criar um atributo para estar informando a idade dos acadêmicos, né? Então, um atributo chamado idade. Vocês concordam que em um dado ponto no tempo, o acadêmico possui uma idade, né? E em um outro ponto no tempo, o acadêmico vai possuir uma outra idade? Então, dificilmente esse atributo poderia ser definido, né, como armazenado. Por quê? Porque esse valor precisa ser alterado ao longo do tempo, né? Por isso aqui a lógica, né, para a definição desse atributo é que ele fosse um atributo derivado, já que esse atributo poderia ser derivado do quê? Um outro atributo, como por exemplo a data de nascimento, né? Logo, se baseando pela data de nascimento, que pode ser um atributo armazenado, eu posso ter um outro atributo derivado, como a idade, né, que é calculada a partir da data atual menos a data do seu nascimento. Ok? Valores null. Valores null são valores que podem ser nulos, né, para alguns atributos, pelos seguintes motivos: ou ele não é aplicável ou ele é desconhecido. Considere então o seguinte caso: eu criei um atributo chamado complemento, né, para armazenar o complemento de um endereço qualquer. Mas nem todas as pessoas moram em condomínios residenciais. Então, um grande número, né, de entidades particulares não fornecerão nenhum valor para esse atributo. Logo, esse atributo não é aplicável. Uma outra situação, eu posso ter um valor desconhecido ou não informado, né? Por exemplo, uma dada entidade em particular não quis fornecer o seu telefone, né, ou não quis informá-lo. Tá? Então esse valor null é desconhecido. Aqui nós temos as notações, né, para os diagramas ER com base nas representações de atributos, né? Então o atributo simples é representado aqui pelo uma oval simples. O atributo chave também é uma oval simples, sublinhada. O atributo chave parcial, tá, é representado para armazenar os atributos chaves das entidades fracas, ok? Aqui, ó, né? Ele também é representado com oval simples, só que agora sublinhado, né, um sublinhado tracejado, tá? Atributo multivalorado, representado por ovais duplas, para armazenar um atributo que possa ter mais, né, de um valor. E atributos compostos, representado por um atributo simples, né, encadeado com outros atributos, tá?
No caso aqui eu poderia ter então endereço nesse primeiro atributo, né, representado para as outras partes que compõem esse atributo composto, como rua, número, bairro, né, que forma então o atributo composto chamado endereço. O atributo derivado, né, no nosso exemplo, o atributo derivado poderia ser idade, já que ele pode ser derivado do atributo data de nascimento. Exercício. Vamos fazer aqui então um exercício, né, para fixação do conteúdo apresentado até aqui. Considerando um sistema acadêmico envolvendo entidades que todos conhecemos, defina pelo menos 3 atributos para cada uma das entidades, né? Então nós temos aqui algumas entidades que representam um sistema acadêmico, como aluno, que é um conjunto de entidades particulares de aluno, né, como João, Pedro, Maria, etc. Professor, disciplina e turma. Tá? Então o exercício pede para que possamos identificar pelo menos, né, 3 atributos para cada uma das entidades. Então o aluno poderia ter vários atributos, como seu RGA, seu nome, seu CPF, seu endereço, seu telefone, seu e-mail, né, sua foto, o seu currículo. O professor, né, de forma semelhante, o seu número de servidor, conhecido como CIAP, o seu endereço, o seu nome, o seu telefone para contato, o seu e-mail, né, e assim por diante. A disciplina, toda disciplina possui um nome, a sua carga horária, a sua ementa, a bibliografia, né? A entidade turma poderia ter, né, a quantidade de alunos, um nome e um código. Relacionamento é uma associação entre entidades, representada através de um losango e linhas que ligam as entidades relacionadas, né? Então o relacionamento vai estar ligando, né, uma entidade regular ou uma entidade fraca a uma outra entidade regular ou a uma outra entidade fraca. Tá? Então o relacionamento aqui no caso está sendo representado por um losango com o seu nome que identifica. Exemplo, o A, eu poderia ter uma entidade chamada banco, com relacionamento possui, e uma outra entidade chamada agências, já que um banco possui várias agências, né? E uma agência pertence a um banco. Relacionamento. Como expressamos que João trabalha no departamento de contabilidade? Então, João poderia ser uma entidade em particular, da entidade empregado, e contabilidade é uma entidade em particular da entidade departamento. Mas como que eu relaciono João, né, a esse departamento contabilidade? Já que certamente existiriam outras entidades em particular de empregado, como Maria, Pedro, André, Bruno e assim por diante. Ao mesmo modo, certamente existiriam outros departamentos, né, em particular, como pesquisa, recursos humanos, departamento financeiro e assim por diante. Como que eu relaciono então uma entidade particular de empregado como uma entidade particular de departamento? Por isso que eu preciso de um relacionamento, né? Para relacionar uma entidade em particular de uma dada entidade com outra entidade em particular de uma outra entidade. Esses relacionamentos de entidades em particulares, né, também conhecido como instâncias, tá, podem ser representados por um diagrama de ocorrências só para facilitar a compreensão. Então, no caso aqui do exemplo, nós temos que o João trabalha no departamento de contabilidade, o Pedro no departamento pessoal, né? O Paulo no financeiro e a Maria no departamento jurídico. Mas o relacionamento, né, que representa esse diagrama de ocorrências serve para relacionar, né, a entidade empregado com a entidade departamento. Observe, pessoal, que este relacionamento trabalha para uma forma de abstração desse diagrama de ocorrências, né? Então, uma representação de um relacionamento ligando duas entidades, né, que me traz essas abstrações de entidades em particulares do mundo real. Exemplos de relacionamento, que é o que nos interessa aqui, né? Médico consulta paciente, tá? Cliente possui conta. Então é isso que nós precisamos fazer a partir de agora, identificar quem são as entidades, né, e quais são os seus relacionamentos. Como é que eu faço essa identificação? Através daquele texto lá do levantamento de requisitos. Um relacionamento também pode ter atributos. Exemplo, o médico consulta o paciente, né? Certamente a entidade médico vai possuir alguma propriedade em particular, né, ou suas características, como o nome e o seu telefone celular. E o paciente possui também outras características em particular, né, que nós representamos através dos atributos. Por exemplo, o seu nome e seu endereço. Agora, pode ser necessário criar um outro atributo para armazenar outras informações, como eu quero armazenar aqui, né, nesse diagrama de entidade de relacionamento, a data que o paciente foi consultado pelo médico. Agora eu lhe pergunto, a data da consulta
né, é uma propriedade do médico em si ou é uma propriedade do paciente? Né? Posso criar um atributo data da consulta para paciente? Não, porque a data da consulta, né, não é uma característica do paciente, né, muito menos uma característica do médico. Isso significa que a data da consulta é uma característica do relacionamento em que o paciente foi consultado pelo médico, né, ou a data que o médico consultou o seu paciente. Por isso que o atributo data de consulta deve ser identificado como um atributo de relacionamento. Tá? Então aqui alguns exemplos de instâncias, né, que poderiam ser criadas aqui para facilitar a nossa compreensão. O Dr. Paulo, né, o médico, consultou a paciente Vânia no dia 22 de 10 de 2007, né, e o paciente José no dia 5 de 2 de 2009. E a doutora Flora consultou o paciente José no dia 20 de 3 de 2009. Tá? Aqui é o diagrama de instâncias. Né? Exemplo 2. Empregado atua em projeto. Né? Então, o dado empregado está participando de algum projeto, por exemplo, um projeto de pesquisa. Algumas propriedades são específicas, né, dessa entidade regular, por exemplo, os atributos nome e salário, que correspondem às características do empregado, e o atributo sigla, que representa a sigla do projeto. Por exemplo, o projeto chamado PAC. Né? Eu quero armazenar algumas informações, como a função que o empregado, né, possui nesse projeto, se ele é o elaborador do projeto, se ele é o coordenador do projeto, né, e assim por diante. Só que a função não é um atributo nem do empregado, nem um atributo do projeto, mas sim um atributo do relacionamento, né, que o empregado possui com o projeto, ou que o empregado atua nesse projeto. Por isso deve ser criado aqui um atributo função para o relacionamento atua. Tá? E aqui embaixo nós temos aqui exemplos de instâncias, né, dessas entidades particulares. Vânia coordena o projeto Genoma, Pedro é pesquisador do projeto Genoma, a Gabriela é bolsista do projeto Biodiesel. Razão de cardinalidade, né, especifica o número máximo ou mínimo de instâncias de um relacionamento em que uma entidade pode participar. Pode ser do tipo 1 para 1, 1 para N, N para 1 ou M para N. Então, turma, aqui nós vimos, né, que algumas entidades particulares podem participar de relacionamentos com outras entidades particulares, né, de uma outra entidade. Nós precisamos identificar se esse relacionamento é do tipo 1 para 1 para N, né, ou M para N. Por exemplo, vamos supor aqui que a entidade A fosse uma entidade chamada time e a entidade B fosse entidade chamada técnico. Né? Então poderia ter aqui alguns times em particular, como o A1 poderia ser Palmeiras, o A2 Corinthians, o A3 São Paulo, né, e o A4 Santos. Ao mesmo modo, poderia ter aqui os técnicos, né, como o Gareca, o Mano, o Muricy Ramalho e o Oswaldo. Esse relacionamento identifica que exatamente, né, um time pode ser treinado por apenas um treinador, né, e um treinador pode treinar apenas um time. Então nós temos aqui um exemplo de cardinalidade de relacionamento, né, com razão 1 para 1. Agora vamos supor o seguinte caso, continuamos aqui, né, com a entidade A como time, tá? E a entidade B agora não mais técnico, mas sim jogadores. Então um time possui vários jogadores, mas cada jogador pode pertencer apenas a um time de futebol. Né? Então nós temos uma razão de cardinalidade aqui, 1 do lado A e N do lado B. Em outra situação, nós poderíamos ter uma razão de cardinalidade M para N. Tá? Então suponhamos o seguinte caso, a entidade A, né, fosse representada por professor e a entidade B por disciplinas. Tá? Então teria os professores aqui, professor Everton, professor William, professora Carla, né, professora Valguima. E as disciplinas, banco de dados 1, banco de dados 2, paradigmas de programação, engenharia de software, né, e assim por diante. Um professor pode ministrar mais de uma disciplina? Sim. E uma disciplina em particular pode ser ministrada por mais de um professor diferente, né, ao longo do tempo? Também. Então nós temos um caso de relacionamento M para N. Tá? Então são esses três casos em particulares. Professor, e N para 1? N para 1 é só o inverso, né? Então se aquele exemplo B, né, estivesse A e B, eu teria então o caso de N para 1. Essa razão de cardinalidade, né, pode ser representada por dois tipos de cardinalidades, máxima ou mínima e máxima. Usualmente a máxima, né, é mais utilizada porque ela representa qual cardinalidade máxima de cada lado. Exemplo, no caso time e
treinador, um time pode ser treinado por apenas um treinador, né, no máximo. E um treinador pode treinar no máximo um time. Então tem um exemplo de cardinalidade máxima, né, razão 1 para 1 dos dois lados. Uma outra variação, né, dessa razão de cardinalidade é a razão mínima máxima, que também armazena, além do máximo, né, a cardinalidade mínima de um relacionamento para cada entidade. Participação especifica se a existência de uma entidade depende dela estar relacionada a outra entidade por meio do tipo de relacionamento, né, que pode ser parcial ou total. A participação parcial é representada, né, por um fluxo simples e a participação total por um fluxo duplo. Quando se especifica, né, que a dependência de existência de uma dada entidade, né, está ou não relacionada a outra entidade, significa que se todas as entidades em particulares participarem, né, desse relacionamento, né, eu tenho uma participação total. No caso de algumas entidades em particulares participarem desse relacionamento, eu tenho uma participação parcial. Vejamos um exemplo. Funcionário gerencia departamento. Então nós temos aqui duas entidades, né, funcionário e departamento, sendo associados pelo relacionamento gerencia. Um funcionário, né, gerencia departamento e o departamento é gerenciado por um funcionário. Agora eu pergunto, todo funcionário é gerente de departamento? Não, né? Existem aqueles funcionários que não são gerentes de departamento. Então eu tenho o quê? Um tipo de participação parcial. Por isso que o fluxo aqui é simples. Agora vejamos a leitura de departamento para funcionário. Todo departamento possui um funcionário como gerente, né? Se sim, então eu tenho uma participação total. Por isso está representado aqui com fluxo de participação total, né, linhas duplas. Relacionamento de identificação. Relaciona um tipo de entidade fraca a seu proprietário. Sempre tem uma restrição de participação total. Então nós temos aqui uma notação em que o diagrama sugere que caso exista uma entidade fraca, tá, o relacionamento, né, que relaciona essa entidade fraca também deve possuir linhas duplas, conhecido como relacionamento de identificação. E essa restrição de participação, né, sempre deve ser total. Vejamos agora mais alguns exemplos de cardinalidade máxima. Relacionamento 1 para 1. Uma ocorrência de A está associada a, no máximo, uma ocorrência de B. E uma ocorrência de B está associada, no máximo, a uma ocorrência de A. Né? Então, poderíamos ter lá uma entidade A, né, com uma entidade B, representada pelos empregados que compõem essa entidade. No caso, São João, Pedro, Paulo e Maria, e as entidades particulares do conjunto B, contabilidade, financeiro e jurídico. Empregado gerencia departamento. Então, no máximo, um empregado vai gerenciar um departamento. Como João gerencia o departamento de contabilidade, o Pedro financeiro e a Maria jurídico, né? O Paulo não tem departamento associado nesse relacionamento, por quê? Porque ele não é gerente. Relacionamento 1 para muitos. Uma ocorrência de A está associada a várias ocorrências de B. Porém, uma ocorrência de B deve estar associada a, no máximo, uma ocorrência de A. Exemplo, departamento lota empregado. Essa perguntinha, pessoal, nós temos que fazer para identificar, né, se um relacionamento possui cardinalidade 1 para 1, 1 para N ou M para N. Exemplo, departamento lota empregado. Né? Um departamento, ele lota vários empregados. Agora eu faço a pergunta, né, do lado empregado. Cada empregado, ele está lotado em um departamento ou em vários departamentos? Não, o empregado pertence, né, a no máximo um departamento. Então tem um tipo de cardinalidade de relacionamento, 1 do lado departamento e N do lado empregado. Aqui o exemplo, né, como seria o diagrama de instâncias. Alguns departamentos em particulares, contabilidade e financeiro, e os empregados que estão lotados nesses departamentos. O João e o Sandra pertencem ao departamento contabilidade, o Pedro e a Ana ao departamento financeiro. Relacionamento muitos para muitos, ou M para N. A ocorrência de A está associada a qualquer número de ocorrência de B, e uma ocorrência de B está associada a qualquer número de ocorrências de A. Então aqui nós temos um exemplo: empregado atua em projeto. Né? Tem várias entidades particulares de empregado e várias entidades particulares de projetos. À medida que um
O empregado pode participar de um ou mais projetos, né? Eu tenho o lado M do lado empregado, e ao mesmo modo, um dado projeto pode ter mais de um empregado trabalhando. Logo eu tenho o lado N do lado projeto. Papel. Papel é a função que uma ocorrência da entidade cumpre dentro de uma ocorrência do relacionamento. Então, turma, o papel, né, é uma forma de identificar como uma entidade pode estar sendo relacionada a uma outra entidade. Exemplo, o movimento aqui identifica, né, como o cliente se relaciona com a outra entidade. E ao mesmo modo, é movimentado, relaciona a conta com a entidade cliente. Então, turma, o papel é uma legenda, né, que eu posso estar identificando aqui. Ele não é obrigatório, né? Eu não preciso criar o papel caso a compreensão seja bastante intuitiva. Por exemplo, o cliente possui conta, é um tipo de relacionamento entre as entidades cliente e conta, pode ser facilmente interpretado. Observe também que aqui nós temos a segunda notação, né, de razão de cardinalidade, conhecida como cardinalidade mínima e máxima. Logo aqui eu tenho não mais, né, 1 para 1, 1 para n ou m para n, mas 1,2 está para 1,n. Né? Como é que eu faço a interpretação dessa cardinalidade de relacionamento? Significa que um cliente, né, pode possuir no mínimo uma conta ou muitas contas, né, para fazer parte desse relacionamento. Tá? Por outro lado, né, uma conta possui no mínimo um cliente, que é o seu proprietário, ou no máximo 2 clientes, no caso, se tratar de uma conta conjunta. Em outros casos, o papel é muito importante, como no caso de um autorrelacionamento, né, já que o papel ele facilita a interpretação do relacionamento com a entidade. Né? Por exemplo, um empregado supervisiona o outro empregado. Aqui eu tenho um relacionamento não mais entre duas entidades, né? Mas sim se tratando de ocorrências da mesma entidade. Por que isso? Porque um empregado supervisiona outro empregado que também faz parte desse conjunto de entidades em particulares, né? Ou seja, que também se trata das mesmas instâncias que pertencem a essa entidade. Logo, um empregado é supervisor e o outro empregado é o supervisionado. Então, aqui nesse caso, o papel, né, é um artifício extremamente necessário, porque ele identifica qual lado está sendo representado, né, a cardinalidade do relacionamento do supervisor e qual lado está sendo representado a cardinalidade de relacionamento do supervisionado. Exemplo, um supervisor pode ter nenhum empregado supervisionado ou muitos, né, ou vários. Né? Por outro lado, um empregado que é supervisionado, né, um empregado subordinado, ele pode não ter supervisor ou ter no máximo um empregado supervisor, né, ou no máximo um chefe. Então vejamos agora alguns exemplos. Né? O João é supervisor da Maria, né, ou, se a gente for fazer a leitura inversa, né, a Maria é supervisionada pelo João. Tá? Um outro exemplo aqui de autorrelacionamento. Né? Uma pessoa é casada, né, com outra pessoa, então se trata de um relacionamento para a mesma entidade. Um no papel do marido e outro no papel da esposa. Como nem todas as pessoas são casadas, né, então eu tenho cardinalidade mínima 0 e no máximo 1, já que a pessoa pode ser casada com no máximo outra pessoa. Exemplo, o Roberto, né, marido da Ana, e a Ana, esposa do Roberto. Tipos de relacionamento de grau maior que 2. O grau de um relacionamento ele define o número de ocorrências da entidade que participam de cada ocorrência do relacionamento. Ele pode ser de 2 tipos: binário, onde o tipo de relacionamento, né, de grau 2, ou ternário, tipo de relacionamento de grau 3. À medida que nós temos uma ocorrência de empregado, né, associada com uma ocorrência de departamento, nós temos aqui no caso um relacionamento de grau 2 ou binário. No segundo exemplo, nós temos uma ocorrência de fornecedor fornecendo peças para o dado projeto. Né? Então temos uma ocorrência em particular de fornecedor, uma ocorrência em particular de projeto e uma outra ocorrência em particular de peça. Logo, nós temos relacionamento de grau 3 ou relacionamento ternário. Identificando entidades. Cada entidade deve ter um identificador, né? E é justamente esse atributo identificador
possibilita recuperar as informações de uma entidade em particular. O identificador também é conhecido como atributo-chave, né? O diagrama entidade-relacionamento. Vamos ver essa definição. É o conjunto de um ou mais atributos cujos valores são distintos para cada entidade individual no conjunto de entidades. Exemplo, os atributos CPF ou carteira de identidade identificam unicamente o cidadão brasileiro. São representados no modelo ou por uma oval preenchida, né? Ou por uma oval sublinhada. Então, observe aqui, pessoal, que existem alguns atributos em especial, conhecidos como atributos-chave, que são capazes de identificar entidades em particular, né? Já que seus valores não podem se repetir. Por exemplo, CPF é um atributo-chave, né, da entidade cliente. Poderia ter outros atributos-chave ao mesmo modo, né? Como RG, já que os valores não podem se repetir para clientes distintos. Professor, e se para os atributos de uma entidade em particular, né, não exista um atributo-chave, né, o que eu faço? Segundo a definição, cada entidade deve ter um identificador. Neste caso, eu preciso então criar um novo atributo-chave. Por exemplo, o atributo poderia se chamar código. A figura ilustra a notação resumida, né, para os diagramas ER. Então, a simbologia de uma entidade, também conhecida como entidade regular, a simbologia da entidade fraca, a simbologia do relacionamento, relacionamento de identificação, atributo simples, atributo-chave e atributo multivalorado, atributo composto, atributo derivado. Agora, relacionamento com participação total, a entidade E2 em R, participação total ao lado direito, razão de cardinalidade 1 para N para E1, E2 em R. Então, tenho aqui uma razão de cardinalidade 1 para N entre as entidades E1 e E2, né, do relacionamento R. Restrição estrutural mínimo-máximo na participação de E em R. Então, aqui um outro tipo, né, de razão de cardinalidade que poderia ser mínimo e máximo, né, mas que não vai ser utilizada nas nossas aulas. A partir desse ponto da apresentação, turma, eu elaborei aqui alguns passos que facilitam a construção desses elementos, né, quais sejam entidade, relacionamento e atributos, no diagrama entidade e relacionamento. Tá? Então, passo 1. Primeiro, né, identificar no texto as entidades. Como que eu identifico o que é uma entidade no texto? Uma entidade, ela geralmente vem através de substantivos. Né? Por exemplo, o cliente possui conta. Né? Quais são os substantivos? Cliente e conta. Logo, esses substantivos são fortes candidatos a serem entidades. Passo 2. Identificar relacionamentos. Verbos que relacionam substantivos. No caso, cliente possui conta. Qual é o verbo dessa oração? O verbo possui. Logo, possui é um candidato a ser um relacionamento. Passo 3. Identificar atributos. Os atributos são identificados ou como adjetivos ou substantivos. Né? Então, poderíamos complementar, né, a nossa oração da seguinte forma. Cliente possui conta. Né? Para o cliente armazenamos o nome, o CPF, o RG, o endereço e a sua renda. Né? Logo, essa segunda oração identifica quais são os atributos da entidade cliente. Passo 4, identificar cardinalidades, que geralmente são identificadas por concordâncias de número. Né? Da seguinte forma, um cliente pode ter uma ou mais contas. Né? Por outro lado, uma conta possui no máximo 2 clientes como titulares. Então, elas estão relacionando concordâncias de número no texto. E a partir disso, eu posso identificar então as cardinalidades do relacionamento. Né? Quais sejam 1 para 1, 1 para N ou M para N. Então, aqui nós temos um exemplo. Identifica as entidades e os relacionamentos da seguinte descrição do minimundo, que é o texto a partir do qual nós vamos criar, né, o diagrama entidade e relacionamento. As turmas são grupos de alunos e cada aluno pertence somente a uma turma. Cada professor ministra a mesma matéria em uma ou mais turmas. Não há mais de um professor por matéria. Uma turma recebe aulas de várias matérias e uma matéria pode pertencer a mais de uma turma. Com referência aos tipos de relacionamentos que ocorrem entre estas entidades, esboce o diagrama entidade e relacionamento e o tipo de relacionamento para cada par de entidades apresentadas. Né? Então, como eu posso mapear as entidades no texto?
Conforme as instruções, as entidades geralmente aparecem através dos substantivos, que foram destacadas no texto pelas elipses, representando as entidades turmas, alunos, professor e matéria. E os relacionamentos geralmente aparecem como verbos, que estão relacionando então uma entidade a outra. No caso, aluno pertence à turma, pertence, então seria um relacionamento. Professor ministra a matéria. O verbo ministra está associando então a entidade professor com a entidade matéria. E turma recebe aulas de várias matérias. O verbo recebe está associando então a entidade turma à entidade matéria. Como resultado, tem o diagrama entidade e relacionamento, através das entidades que foram identificadas no texto e os seus relacionamentos. O diagrama não mostra atributos de entidade ou atributos de relacionamento, porque não foram descritos no texto. Vou tratar de um simples exemplo. Espero que tenha gostado. Fiquem com Deus.